pessoal, antes que alguém fale alguma coisa, essa camisa não é do Guarani, não é do Palmeiras, não é do América Mineiro, é do Nueva Chicago, um clube de Buenos Aires, que disputa a segunda divisão do futebol argentino. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa história do Vitor Pereira aí, porque é informação. E a gente vai colocar, inclusive, o trecho longo em que o Vitor Pereira fala sobre a saída dele do Corinthians e a chegada ao Flamengo. Depois tem muita coisa que essa coletiva vai render ainda, muita coisa, tá? O Vitor Pereira, gente, veio para o Flamengo por causa do desafio, porque o Flamengo não se recusa. Ele falou isso, eu não sou maluco. Em qualquer lugar do planeta Terra, eu teria topado essa proposta. O que aconteceu foi, ele saiu do Corinthians, o contrato terminou, ele foi procurado depois pelo Flamengo, procurado pelo Flamengo depois de cumprir o contrato com o Corinthians, ele foi abordado. E aí ficou de pensar. E aí, quando pensou, conversou com a mulher dele, falou, cara, eu tenho uma proposta irrecusável na mão. E aí, o que eu faço? Vá. E aí ele foi, ele fechou. Por quê? Porque eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. O poderio que o Flamengo tem, a capacidade de sedução que o Flamengo tem sobre vários profissionais, não tem igual hoje no futebol brasileiro. É simples assim. O Flamengo tem mais dinheiro do que todo mundo, o Flamengo tem jogadores melhores do que todo mundo. O Flamengo pode oferecer a um técnico competitivo como é o Vitor Pereira a capacidade de brigar por títulos. Ele falou ainda na coletiva, não está na resposta, sobre ser arrogante. Ele falou, não sou, pessoalmente eu não sou, é porque eu fico pilhado nos jogos. Sobre mau caratismo, ele falou, não sou mau caráter. Quer dizer, gente, ele fez uma opção profissional. A gente vai ouvir o Vitor Pereira daqui a pouco neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, faça seu registro e utilize meu cupom Bernardo Ramos para eu te dar 20% a mais de bônus em cima daquilo que você depositar para fazer suas apostas. Tem Premier League, tem NBA, tem NFL, tem tudo para você no site da KTO. Fala aí, Vitor Pereira. Vitor, aqui, Luana Trindade, repórter da Flá TV. Aproveitar esse espaço para você esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque estive calado este tempo todo, não é? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade. Só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar
É uma situação séria, séria. E a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro, muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser dentro do clube. Eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque, de facto, na minha cabeça, era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão. E foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério, como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram outros que me vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que
que me alicia, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos, não somámos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional.